Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Antônio aqui com vocês para mais uma aula agora para a turma do terceiro ano. Nessa aula a gente vai responder as questões do segundo desafio do Educa PE, né? Tem aí um desafio para vocês responderem algumas questões. Então fica ligadinho aí, procura as questões, vai lá, resolve. Você tem algumas tentativas para responder, beleza? E antes de começar a aula, você já sabe aí, passa nas redes para seguir o perfil do Educa PE, se inscreve no canal do Educa PE e baixa o aplicativo do Conecta aí para assistir as nossas aulas e interagir no chat aqui ao vivo com a gente. E tudo isso sem consumir os dados móveis. Isso para os alunos da rede estadual de Pernambuco, beleza? Tranquilo? Então vamos para as questões do desafio. Vamos ver aí, eu vou desafiar vocês agora, né? Então a primeira questão de hoje sobre porcentagem. Tá aí a primeira questãozinha. Ela diz que João recebeu um aumento de 10%. Né? Com isso, o seu salário chegou a R$ 1.320. O salário de João antes do aumento era igual a... Vejam só, tem várias maneiras para responder essa questão, né? A gente pode fazer uma regra de 3, a gente pode fazer multiplicações, a gente pode testar as alternativas, inclusive. Você pega ali letra A e aumenta 10%. Você pega ali letra B e aumenta 10% e vê qual delas que chega a 1.320. Certo? Então, pegue a sua estratégia e tente responder a questão. E eu vou apresentar uma estratégia para vocês aqui também, que vai ser a seguinte. Você não sabe o salário de João, né? Então a gente vai dizer aí que o salário de João é representado por X, né? Então tá aqui, X é o salário de João. Outra coisa, dar um aumento de 10%, ele é equivalente a fazer a multiplicação por um número decimal. Então, aumentar 10% vai ser o seguinte, você já tem o 100%, e eu estou acrescentando aqui mais 10%, ou seja, vai para 110%. Eu vou apresentar uma estratégia um pouco diferente. Esse 110, eu vou passá-lo para a forma decimal. Como? Uma porcentagem também é uma fração, né? Uma fração de denominador 100. Então, eu posso pegar esse 110 e transformar em uma fração cujo denominador é 100. Está aqui. Em seguida, para encontrar o número decimal correspondente, eu faço a divisão. 110 dividido por 100. E aqui é fácil. Ficou 1,1. Então, dar um aumento de 10%, por exemplo, equivale a fazer a multiplicação por 1,1. Então, se eu pegar o salário de João, que era de X, e multiplicar por 1,1, eu vou estar aí dando um aumento de 10%. Quando eu dei esse aumento de 10%, o salário de João foi para R$ 1.320. E agora é fácil, porque você vai usar as técnicas aí de resolução de equações do primeiro grau. O 1,1 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, você pega ali 1.320 e divide por 1,1. Né? 1.320 dividido por 1,1, que dá 1.200. E nós já tínhamos gente respondendo aqui no chat do Conecta aí. Então, ó, X vai ser 1.200. Essa é a resolução, a resposta da nossa questão. Então, tem gente participando e já mandou a resolução, mandou a resposta, que é o Everton Silva. Ele respondeu letra B. Beleza? Então, tem também o Israel participando. Ele está deixando aqui a participação dele registrada aqui com a gente. Beleza? Então, fica tranquilo, Israel. E com um pouquinho de esforço e dedicação,
a inteligência pode ser melhorada. Pega essa dica que tudo vai dar certo e você vai ver que o esforço vai valer a pena, beleza? Então vamos para mais uma questão. Vou lançar a próxima questão aí para vocês, que é essa aí, ó. Leiam aí comigo para a gente responder juntos. A segunda questão de hoje diz que em uma turma de ciências da computação, formada de 40 rapazes e 40 moças, tem a seguinte estatística: 20% dos rapazes são fumantes, 30% das moças são fumantes. Logo, a porcentagem dos que não fumam na turma é de... Olha só, essa questão, ela vem falando das pessoas que fumam e pergunta o contrário, das pessoas que não fumam. Isso é uma forma também de induzir a você a pensar errado, a responder a questão errada. Então, fica ligado nisso, porque a pergunta é sobre as pessoas não fumantes. Então, você vai ter que descobrir aí quantas pessoas não fumam. Ou você pode pensar aí, descobrir o total de que fumam e ver o complementar, né? Então, vejam só, são 40 rapazes, então tá aqui 40 homens e 40 mulheres. Desse total, você tem que 20% de cada um deles são fumantes, 20% dos rapazes. Então, eu posso pegar aquela dica que eu dei na primeira questão. Calcular 20% equivale a fazer uma multiplicação por um número decimal. Então, qual é esse número decimal? Pega a porcentagem ali, 20, divide por 100, que vai dar 0,2. E aí eu multiplico 40 por 0,2. Ou então você faz o que está acostumado. 20% é 20 sobre 100 de 40. Então, aqui, ó, um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo, e deu 8 pessoas. Então, você tem 8 homens fumantes. Agora, vamos descobrir as mulheres. As mulheres, ó, 30% das moças são fumantes. E eu vou calcular da mesma forma. 30% de 40. Ó, os zeros de cima cortam com os zeros de baixo. Ficou 3 vezes 4, 12. Então, você tem 8 homens que fumam, mais 12 mulheres fumantes. Qual é o total de fumantes aí? O total de pessoas que fumam. Então, o total de pessoas que fumam é de 20. Essas 20 estão no meio de 80 pessoas, né? Por que 80? Porque você tem 40 homens mais 40 mulheres. Então, eu posso descobrir qual é a porcentagem dessas pessoas que fumam e ver o complementar, ou então já ir direto, né? Se você tem 20 pessoas no meio de 80, ó, você tem 80 pessoas e sabe que 20 são fumantes, logo 60 pessoas não fumam. E esses 60 corresponde a quantos por cento dos 80? Basta fazer aí uma regra de 3 simples ou fazer a comparação através de uma fração. 60 sobre 80 já nos dá em porcentagem também. Então, aqui, ó, 60 sobre 80, eu vou simplificar. Corto 0, divide o 6 por 3, por 2, que dá 3, e divide o 4 também por 2, ou melhor, o 4 não, o 8 por 2, que dá 4. Isso deu 3 quartos. E 3 quartos em números decimais equivale a 0,75. E 0,75 em porcentagem equivale a 75%. E a resposta da nossa questão é letra E. Qual a porcentagem dos que não fumam nessa turma? Letra E de escola. Uma questão boa e tranquila para vocês praticarem aí o conteúdo de porcentagem. Então, vamos continuar aqui a resolução. Vou jogar a próxima questão para vocês irem já lendo e construindo a ideia para resolver essa questão. Vejam só. Qual o número
deve ser somado ao numerador e ao denominador da fração 2/3 para que ela tenha um aumento de 25%. Você quer aumentar essa fração em 25%. Ou seja, aumentar essa fração em 25% é fazer o seguinte, é ter os 100%, acrescentar mais 25%, e aí você tem o 125, beleza? Então, você pode ainda encontrar uma fração, né, que representa esse 125%, que é 125 sobre 100, e o número decimal também, né? Mas vamos ficar com essa fração. Ou seja, se eu quero dar um aumento de 25%, eu pego essa quantidade e multiplico por essa fração 125 sobre 100, que vai me dar o valor já aumentado de 25%. Então, eu tenho uma fração, a fração dada original ali é 2/3. 2/3. E eu quero acrescentar um número ao numerador da fração, que eu não sei que número é esse, e quero acrescentar esse mesmo número ao denominador. Então, vou acrescentar aqui x. Para que isso aqui, ó, transforme a fração para que ela seja 25% maior do que a original. Ou seja, se eu quero dar um aumento de 25% naquela fração, 2/3, eu vou multiplicá-la pela fração 125 sobre 100. Então, se eu multiplicar a fração 2/3 por 125 sobre 100, eu estou dando um aumento de 25% a esta 2/3. Eu botei 2/5 ali, é 2/3. Então, deixa eu apagar aqui e botar o número certo, 2/3. Ó, e agora, o que é que eu vou fazer? Olhe para aqui, 125 sobre 100. Eu posso fazer uma simplificação ali, né? Eu posso dividir o 125 por 25 e posso também dividir o 100 por 25. 125 dividido por 5, por 25 dá 5. E 100 dividido por 25 dá 4. Tudo isso igual a 2/3. Dá para fazer mais simplificações? Dá. Eu posso simplificar o 2 aqui, ó. 2 por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 também dá 2. E aí, reescreve isso depois de simplificado, tá? Para que você visualize melhor. Então, 2 mais x sobre 3 mais x. Aí ficou aqui, ó, 5 vezes 1 dá 5. E 2 vezes 3 dá 6. E agora ficou fácil. Faz a multiplicação cruzada, né? O 6 vai multiplicar todo mundo aqui. E o 5 também vai multiplicar todo mundo. Então, 6 vezes 2 dá 12. E 6 vezes x dá 6x. Certo? E agora faz a multiplicação. 5 vezes 3 dá 15. E 5 vezes x dá 5x. E aí é só separar agora, né? Isso é uma equação do primeiro grau. Você separa lagartixa é lagartixa, jacaré é jacaré. Então, 6x, traz o companheiro dele para cá, que é o 5x, com o sinal trocado. O 15 está aqui e leva o companheiro do 15 com o sinal trocado, que é o 12. 6x menos 5x e 15 menos 12 é igual a 3. Então, está aí o número que você deve somar ao numerador e ao denominador para que a fração tenha um aumento de 25%. Alternativa, letra A. Então, está aí uma questão para vocês. E já tinha gente respondendo. O Everton, ele respondeu letra A. Boa participação de Everton hoje. Já está aí acertando a segunda questão do Desafio Educa PE. Então tá aqui, ó. Tem gente participando, o Everton, tem o Israel, a Josilma, entre outros, a Carla Castro, que chegou agora, a letra A, respondendo pra gente. E Everton ainda confirma, essa não foi tão fácil. Essa questão foi fácil, rapaz. Matemática é fácil. Vamos para mais uma. Mais uma aí para vocês. Posição relativa entre duas retas. Ó, duas retas, né? Elas podem ser no plano concorrentes, paralelas ou perpendiculares. No espaço, já tem outras características. Podem ser paralelas também, podem ser concorrentes, mas tem um acréscimo aí de uma posição, que são chamadas retas reversas. Então, a gente pode estudar a posição entre retas de duas formas. No plano,
ou no espaço. Então, vamos aqui responder aqui algumas questões. A primeira questão diz o seguinte: a respeito das posições relativas entre reta e plano, assinale a alternativa correta. Ele quer saber a certa. Dada tem uma reta e um plano. A referência é uma reta e um plano, certo? Imagine que uma reta é o seu lápis e o plano é a folha de papel. Dada duas retas coincidentes, o que são retas coincidentes? É uma por cima da outra e você não consegue diferenciar qual é qual, tá? Qual é a reta R e qual é a reta S. Pegue o lápis, faça um risco. Pegue a caneta e risque por cima do lápis. Você tem duas retas coincidentes e aí você não consegue identificar quem é a reta S e a reta S e R. Se a reta R estiver contida em um plano qualquer, não podemos garantir que a reta S também estará contida nesse mesmo plano. Isso é falso, porque se elas são coincidentes, elas estão, por hipótese, no mesmo plano. Tá? Então, vem uma contradição aí depois. Se a reta R estiver contida em um plano, não podemos garantir que a reta S também estará contida nesse mesmo plano. Isso é falso. Você tem por garantia, por hipótese, que a reta S está contida no mesmo plano que a reta R, já que a condição dada foi essa aí. Duas retas, condição não, né? A afirmação. Duas retas coincidentes, dadas duas retas coincidentes. Então, elas estão no mesmo plano. Se R estiver num plano alfa, a S também vai estar nesse mesmo plano, beleza? Vamos à letra B. Dada a reta R e o ponto A fora da reta R. Então, imagina aí uma reta e um ponto fora dessa reta. Pelo ponto A, sabemos que passa a reta S paralela a R. Isso é verdadeiro, né? Você tem uma reta e um ponto fora da reta, você consegue traçar uma única paralela à reta R, passando por esse ponto fora da reta. Vamos continuar. Sabendo-se que a reta R está contida em um plano qualquer, podemos afirmar com certeza que a reta S não possui nenhum ponto em comum com esse plano. Verdadeiro. Se a reta é paralela à reta R, então ela não tem nenhum ponto em comum com a reta e nenhum ponto em comum com o plano onde a reta R está contida. Certo? Então, você tem, bote aí o seu lápis sobre uma folha de papel e pegue uma caneta. A caneta de forma paralela à reta que está no plano do papel ali, na sua folha de papel. Então, você tem por garantia essa situação aí, que a reta S não tem nenhum ponto em comum, porque só tem ponto comum em duas situações, coincidente e concorrente. Como ela é paralela por hipótese, não tem pontos em comum. Então, a gente achou a resposta dessa questão. Letra B de bola. A letra C. Uma reta está contida em um plano quando possui apenas dois pontos em comum com ele. Nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos. Falso. Uma reta para estar contida em um ponto, ela tem todos os pontos neste plano. Não é somente dois. Ela tem todos os pontos. Uma reta tem infinitos pontos. Então, os infinitos pontos dessa reta estará contido nesse plano. Tá? Uma reta está contida em um plano quando todos os pontos da reta estão contidos no plano. Letra D de dado. Uma reta está contida em um plano quando possui apenas um ponto em comum com ele. Falso, né? Eu acabei de dizer que uma reta está contida em um plano quando todos os pontos dessa reta estão no plano. E letra E, uma reta está contida em um plano quando uma das figuras não possui pontos em comum. Falso. Se é para estar contido, então eu preciso ter ali ponto em comum entre a reta e o plano. Ele está dizendo que não tem. Esse caso aí seria uma reta paralela a um plano. Quando são paralelos, aí não tem pontos em comum. Certo? Então vamos aqui à próxima questão. Vamos fazer aqui alguns cálculos, né?
a teoria de posição relativa entre retas, a gente discutiu bem nessa questão. Mas eu vou adiantar aqui um pouquinho para a gente falar um pouquinho das equações da circunferência. Olha só essa questão. Determine a equação da circunferência que possui centro no ponto 3, 6 e raio 4. Olha, vocês estão lembrados da equação reduzida da circunferência? A equação reduzida é x menos a elevado a 2 mais y menos b elevado a 2 igual ao raio ao quadrado, onde a e b são as coordenadas do centro, é o centro da circunferência. E aí ele já deu tudo, né? Ele já me deu o centro e já me deu o raio. É só fazer a substituição. É uma questão de substituição direta. Então, ó, vai ficar x menos o a, que é 3, elevado a 2, mais o y menos 6 elevado a 2, igual ao raio ao quadrado. O raio é 4, e 4 ao quadrado é 16. E onde é que está essa resposta? Na letra A. Então, está aí uma questãozinha simples, aplicação direta da fórmula. Olha, a equação reduzida da circunferência. Nós temos também a equação geral. E para descobrir a equação geral, é só você desenvolver o produto notável que tem aí, x menos a ao quadrado, né? Que fica quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado segundo. Certo? Vamos ver mais uma questão? Ó, próxima questãozinha aqui, essa daqui. Determinar a equação da circunferência com o centro no ponto 2, 1 e passando pelo ponto 1, 1. Vejam só, ele não me deu o raio da circunferência, mas a circunferência passa no ponto A de coordenadas 1, 1 e tem centro no ponto de coordenadas 2, 1. Aí, para descobrir o raio, você tem que lembrar que o raio é a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. Então, se você fizer aqui o raio, vai ser a distância do ponto A ao ponto C. E aí você aplica a fórmula de distância entre dois pontos, né? A fórmula de distância entre dois pontos você já conhece. Faz aqui, ó. É o x do ponto A menos o x do ponto C. Ou o contrário, x do ponto C menos o x do ponto A ao quadrado. O y do ponto C menos o y do ponto A ao quadrado. E aí você tira a raiz. Então, o raio vai ser, isso aqui vai dar 1, né? 2 menos 1 dá 1, 1 ao quadrado dá 1, e 1 menos 1 dá 0, deu 1. Então, o raio é 1, e agora é só substituir lá naquela formulazinha que a gente tem. Você tem um centro, fórmula não, né? É equação. Então, x menos a é a abscissa do centro, que é 2, ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro, né? A ordenada do centro é o 1, 1 ao quadrado. Tudo isso é igual ao raio ao quadrado. E o raio é 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, a alternativa disso aí encontra-se também na letra A de Anthony. Beleza? Respondemos duas questões sobre equações da circunferência. Essa é a equação reduzida, ela é mais simples. A equação geral, ela é um pouquinho maior e aí tem um pouco mais de elementos para vocês lembrarem. E para encontrar a equação geral, é só desenvolver o produto notável. Beleza? Então eu fico por aqui e até a próxima, se Deus quiser.